Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos. É uma alegria mais uma vez e já estamos avançando aqui com o nosso terceiro tema. E o tema de hoje é um tema também impressionante. Já tivemos o primeiro tema, que foi a veracidade das Escrituras, comprovamos que ela existe, que ela é a palavra de Deus, inspirada por Ele. E no segundo tema, nós trabalhamos aí com vocês acerca da oração. E como é importante a gente pedir a quem pode, de fato, nos responder positivamente, que é Deus, e pedir em nome da pessoa certa, que é Jesus. Nunca esqueça disso. Não peça e não confesse a ninguém. Peça a Deus em nome de Jesus. Amém? E hoje o tema é sobre o pecado, né? Como ocorreu o pecado no ser humano? Diga-se de passagem, claro, eu acredito que você está nos ouvindo aí, sabe que tudo começou com Adão e Eva. Adão e Eva não era para comer daquele fruto, mas de repente comeu daquele fruto junto com a sua esposa, o fruto proibido por Deus. E aí aconteceu a grande tragédia, que aí eles descobriram que estavam em pecado e ali todas as gerações posteriores iriam carregar também esse peso do pecado. Nós nascemos já com a natureza pecaminosa. Mas o estudo de hoje vem nos mostrar como é que isso ocorreu. Quem foi que realmente trouxe isso para a terra? Então, já peço que você abra aí as Santas Escrituras, a Palavra de Deus, no livro de Apocalipse, no capítulo 12, verso 7 ao verso 9. E nós vamos então descobrir exatamente como tudo começou. Vou abrir aqui a minha palavra, a palavra de Deus, a minha Bíblia, né? Claro. E você, está bem aí? Conseguiu abrir? Peça ajuda aí ao líder, aos seus amigos do pequeno grupo. E não esqueça que hoje também vai ter aquele lanche no final, tá bom? Vamos lá, vamos abrir aí no capítulo 12, versos 7 a 9. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. A pergunta primeira aqui que nós fazemos é: onde começou o pecado? Você vai ficar assim pensativo, porque nós lemos aqui que começou aonde? Isso, exatamente, no céu. E você pode estar se perguntando, se questionando, mas no céu tem pecado? Obviamente que no céu não habita o pecado, mas pode acontecer do céu ter pecado, mas não ter ali, vamos dizer, como uma árvore, né? Ou como a nossa natureza, não. Na verdade, o céu pode existir pecado porque tem anjos que foram criados. E anjos criados, como nós fomos criados, claro que eles estão no estado de perfeição e nós ainda no estado de imperfeição. Porém, todo ser criado, ele é propenso a cair, a pecar ou a continuar firme, perfeito, né? Sem pecar. A decisão é de cada um. Mas não esqueça, todo ser criado, ele pode pecar. Portanto, não existe pecado no céu, mas pode ter pecado no céu por ocasião de um anjo se rebelar contra Deus.
No caso desse relato aqui de Apocalipse 12, nos apresenta que um desses anjos se rebelou, teve ali uma grande luta, uma grande briga entre Jesus e esse dragão, essa antiga serpente que se chama Satanás, o diabo, né? Mas a grande resposta que você precisa dar é: aonde começou o pecado? No céu, exatamente por ocasião desse grande confronto entre esse anjo chamado Lúcifer e Jesus Cristo. Muito bem, no nosso guia de estudo aí traz a segunda pergunta: em quem se originou o pecado? Obviamente, Ezequiel capítulo 28, verso 14 a 15 nos dá essa resposta. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia e você também pode abrir aí as Escrituras Sagradas. Eu já estou com o texto aqui, que nos diz o seguinte: Ezequiel capítulo 28, verso 14 e o verso 15. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Vejam, esse anjo, ele tinha uma categoria, como existem outras categorias lá no céu. Existem os serafins, os querubins, os arcanjos, mas Lúcifer, ele era um querubim da guarda de Deus. E aqui a Bíblia destaca que ele andava, na sua perfeição, ele não tinha pecado. Mas a pergunta que nós fizemos é: em que se originou o pecado? Em um anjo querubim chamado Lúcifer. Beleza? Nossa terceira pergunta de hoje é: que prova de obediência Deus pediu a Adão e Eva? Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17. Nos diz o seguinte: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrereis. Então, qual foi a prova de obediência que Deus pediu a Adão e Eva? Da árvore do conhecimento do bem e do mal não podiam o quê? Comer. Então, se eles comessem, eles morreriam. Então, vejam que Deus pede essa prova de obediência a Deus. Simples a resposta. Que prova Deus pediu? Para que eles não comessem da árvore proibida, do fruto proibido. A nossa quarta pergunta é: em que consistiu o primeiro pecado? Está aí em Gênesis capítulo 3, verso 4 a 6. Já está aí, só um pouquinho à frente. Verso 4 a 6 diz: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então vejam, a pergunta é: em que consistiu o primeiro pecado? Eles tomaram do fruto daquela árvore proibida e comeu. E deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui bem baixinho. Sabe, se tem alguma coisa que faz você pecar, que é uma tentação para você, você precisa andar longe dela. Sabe qual foi o problema de Eva? É que ela foi cada vez mais se aproximando daquela árvore proibida. Ela não podia ir para perto daquela árvore. Então, se tem alguma coisa que está atrapalhando você, que é uma tentação para você, saia fora disso, ande longe disso. Amém? Quinta pergunta: qual é o resultado final do pecado? Se Eva pecou, se Adão pecou, qual é o resultado de tudo isso?
O livro aqui de Romanos, vou abrir aqui a minha Bíblia. Você pode também procurar aí na sua. Já achei aqui o livro de Romanos, capítulo 6. Aí na página 128 do Novo Testamento, capítulo 6, verso 23. Muito bom esse texto aí, né? Nos diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então qual é o resultado final do pecado? Com certeza é a morte. Beleza? Muito bem. Nossa última pergunta de nosso estudo de hoje. O que nos purifica de todo o pecado? Quem nos purifica de todo o pecado? 1 João, aí perto do livro de Apocalipse, capítulo 1. 1 João, capítulo 1 e o verso 7. Ok? Já achei aqui. Página 196 do Novo Testamento aí, nessa Bíblia aqui de estudo, ok? Nos informa o seguinte, verso 7 do capítulo 1 de 1 João. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quem é que nos purifica do pecado? O sangue de Jesus. Então deixa eu falar para você, nesse momento, mais uma verdade importante. Sabe quem é que nos purifica de todo o pecado? Jesus. É a Bíblia que está dizendo aqui. Não é João, não é Pedro, não é Paulo, não é Maria, não é José, São Tomé, nada disso. Só tem um homem que pode purificar o ser humano do pecado. Esse é Jesus Cristo, o justo. Amém? Muito bem, chegamos aí ao fim de nosso estudo de hoje e eu quero fazer as minhas considerações finais, mais uma vez, meu apelo final ao seu coração. Acredito que você hoje conheceu, viu a origem do pecado, como surgiu o pecado, o primeiro lugar onde existiu o pecado, onde aconteceu o pecado, e depois a proliferação dele veio a todos os homens, a todos nós, e o resultado desse pecado, desse grande mal, é a morte. Mas eu quero apelar ao seu coração e perguntar: você crê no Salvador Jesus Cristo? Você crê que Jesus Cristo é quem nos purifica de todo o pecado? Você crê também que Jesus Cristo, ele é capaz de perdoar os nossos pecados? Que maravilha! Amém por isso. Com certeza, ele pode nos purificar, ele pode nos perdoar, ele pode nos fazer uma nova pessoa. Você só precisa, cada dia, abrir o seu coração para ele. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.